Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre o voto do André Mendonça lá no julgamento sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Como vocês sabem, esse julgamento está sendo usado pelo STF para fazer uma espécie de regulamentação das redes via judiciário, o que é um absurdo, jamais deveria ser feito. O judiciário pode decidir uma coisa ou outra, mas não pode regulamentar a coisa, né? E, aliás, esse foi um ponto que o André Mendonça colocou. E ele ele falou exatamente o ponto que eu concordo, que isso é que está fazendo com que a sociedade brigue com o STF. Ele levantou que muitos ministros do STF estão incomodados com as críticas que recebem nas redes sociais, exatamente porque o STF está sendo visto como alguém que está indo além dos seus deveres constitucionais e está querendo se imiscuir em algo que seria definido pelo Congresso. É um assunto complexo ele. Se você acha que, do jeito que está a legislação atual sobre as fake news ou sobre a regulamentação da rede social, ela está errada, então isso deve ser decidido no Congresso. Ele está absolutamente certo. Não sei se vai ter alguma mudança nisso daí com o voto dele, mas vamos entender como é que foi o voto dele, quais são as próximas perspectivas agora, quem falta votar e qual que é o resultado final dessa coisa. O resultado final não saiu ainda, tá? Por enquanto foi só o voto do André Mendonça. Essa notícia foi sugerida por Anônimo Careca do STF, Potinho de Merda do Banheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a esquerdalhada não gostou. Tá aqui o pessoal da Infomoney chateado. Não porque o André Mendonça votou para livrar as Big Techs de responder por conteúdo de usuário, ou seja, votou pela liberdade de expressão, votou pelo que todo mundo quer, todos os usuários de rede social querem, porque a verdade é a seguinte, dizer que a rede social vai ser responsabilizada pelo que o usuário diz é acabar com a liberdade do usuário, porque a rede social não vai permitir mais que os usuários falem à vontade o que eles quiserem, porque se ela vai ser responsável pelo que eles falam, então não dá mais, né? Fica economicamente inviável. Eu diria que é economicamente inviável de qualquer forma uma internet, uma rede social nesse sentido, porque imagina, né, o que eu falo para vocês, aqui no YouTube sobem 400 mil horas de vídeo para o YouTube a cada minuto, né? Ou seja, como é que o YouTube vai conseguir ver essas horas todas de vídeo? Não tem como você saber o que está entrando ali, qualquer suspeita, a ideia é bloquear, e isso seria uma coisa muito ruim, isso acabaria calando muita gente. Eu, inclusive, provavelmente rodaria nessa história, né? Mas, enfim, a Infomoney faz aqui uma choradeira danada, dizendo que ele está a favor das Big Techs, que não sei, não, ele está a favor da liberdade de expressão, ele está a favor dos usuários das redes sociais, que é a mesma coisa que as Big Techs. Só a classe política está incomodada, e está incomodada exatamente porque está ouvindo as críticas da sociedade, né? Eu acho que esse é o grande ponto no final das contas. O Alexandre de Moraes, esse pessoal que está super chateado porque, né, com as redes sociais, por que eles acham que a rede social é o problema? Eles acham que é o problema porque agora eles ouvem críticas. Esse pessoal antigamente, cara, eles não ouviam críticas, não. Para pensar. Ele tem, o contato que eles tinham era com um grupinho que está ali em torno dele de assessor, que é uma cambada de puxa-saco. Todo mundo, todo dia, oi, seu juiz, como o senhor é lindo, maravilhoso, emagreceu hoje, olha que lindo, que corte de cabelo maravilhoso. Falavam isso pra Carmen Lúcia, cara, pra você acreditar, pra você ver, cara. Né? Ou seja, não, corte de cabelo maravilhoso, eu não sei o que lá. Ou seja, ficava um monte de gente puxando o saco dos ministros o dia inteiro, e tudo que eles faziam, eles decidiam ali no tribunal, e não tinham resposta nenhuma. Como é que você, se você tivesse injuriado com uma posição do Supremo, como é que você responderia? Não teria. Ah, teria uma crítica ou outra no jornal, mas uma coisa leve, porque jornalista, quando critica ministro do Supremo, às vezes até critica, mas critica no alto nível e coisa e tal. O povão, meu amigo, o povão não tá nem aí, meu. Chama o cara de cabeça de piroca, gordola com o cambole do inferno e não sei o que lá. E chama o pessoal, e é isso aí mesmo, é isso que o povo pensa mesmo. O que está chocando os juízes do STF, que está fazendo eles acreditarem que não, que a internet é uma terra sem lei e coisa e tal, é porque eles estão pela primeira vez na vida deles, talvez, tendo contato com o povo brasileiro. Eles nunca tiveram essa coisa na vida deles, né? Todos são muito ricos, o único contato que eles tinham com o povo é, sei lá, no restaurante, o garçom que servia eles no restaurante, olhe lá, né? Porque nem flanelinha esses caras encontram, porque eles têm motorista, né? Não tem negócio de flanelinha, eles não lidam com flanelinha, ou seja, então, ou seja, o que eles estão, o choque que eles têm de achar esse absurdo, como que alguém me chama de cabeça de piroca? Não pode, eu sou um juiz, eu estudei não sei quantos anos, eu fiz um monte de coisa, não sei o que lá, né, meu amigo, mas o pessoal não tá nem aí pra isso, cara. Boas bostas aí de ser estudado.
Enfim, o André Mendonça falou exatamente isso. E o fato do STF estar querendo usurpar esse direito do Congresso é que está gerando essa inconformidade do povo brasileiro quanto ao STF. Inclusive, lá na origem da coisa em 2019, quando você tinha manifestações pedindo o fim do STF, AI-5, não sei o que lá, aquele negócio todo, eu, de novo, acho um absurdo esse tipo de coisa. Mas as pessoas têm o direito de protestar, de falar o que elas querem, né? E justamente elas estavam ali expressando o quanto que elas não estão gostando do STF. Por que que isso começou? Começou com o Bolsonaro, que foi eleito prometendo liberar as armas, fez um decreto liberando o uso de armas, e aí o STF falou que não pode, porque o uso de armas é muito ruim, a gente não gosta, então não pode. Mas peraí, isso aqui não é uma democracia? Isso não, a ideia não é que o povo decide para onde é que quer que ir, o povo foi lá, votou, né, elegeu o Bolsonaro com essa proposta, e agora que ele fez o decreto aí não vale? Que negócio é esse? Como é que pode isso, né? Enfim, olha só, vamos dar uma lida aqui nos pontos principais do decreto do voto do André Mendonça. Aqui, ó, tá aqui, ó. Serviços de mensageria privada, como o WhatsApp, não podem ser equiparados a mídias sociais e, portanto, não têm o dever de monitoramento ou autorregulação. Isso eu acho uma coisa importante também, porque estavam querendo incluir, inclusive, colocar o WhatsApp na mesma categoria de rede social, o que é uma coisa que não faz sentido. O WhatsApp, Discord, outras plataformas que você tem para uso privado, elas, por natureza, né, você tende a ser um pouco mais aberto, né, não se preocupar tanto com o que você está falando, fazer uma piadinha ou outra qualquer. Quando você fala numa plataforma pública como o YouTube, você toma um pouco mais de cuidado, você sabe que vai ter muita gente vendo isso daqui. Né? Então, eu acho bastante correto o que ele está dizendo aqui. Né? E aí, isso daqui também tem um outro ponto muito importante, que é aquilo que eu falo para vocês. O pessoal tende a achar que a coisa que fez a diferença no modo de pensar do brasileiro é o YouTube, é o Facebook, é o Instagram, que são os grandes influenciadores influenciando as pessoas e coisa e tal. Mas não é, cara. É o pessoal conversando um com o outro, é discutir nos grupos de família no WhatsApp. É isso que faz a diferença no final das contas, é isso que mudou essa dinâmica toda, porque no WhatsApp, de novo, você sempre tende a se unir com pessoas que pensam parecido com você. Inclusive no WhatsApp, ter grupos de conversa sobre assuntos aleatórios. E aí o que acontece? As pessoas começam a ter essa discussão sobre temas políticos no WhatsApp também. Isso faz muito mais diferença que os influenciadores aqui no YouTube. Então, muito importante essa colocação dele. É inconstitucional a remoção ou suspensão de perfis de usuários, exceto quanto comprovadamente falsos. Caraca, olha o tablefe que ele deu na cara do Alexandre de Moraes. É proibido, porque isso seria censura prévia. Ele explica isso aqui, é censura prévia, não pode ter remoção de perfil. Remoção de postagem é uma coisa, remoção de perfil é proibido pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira consagra a liberdade de expressão e a proibição à censura prévia. Você pode remover perfis de usuários quando forem comprovadamente falsos. Então, ele fala também que é comprovadamente falsos ou então em caso de ilícito. Tipo, o cara criou um perfil para, sei lá, vender drogas. Aí não, beleza. Aí o cara está fazendo um perfil ilícito, né? Aí poderia. Mas fora isso, não poderia proibir perfis. Aí já mataria boa parte da sanha do Alexandre de Moraes de proibir pessoas, né? Porque a maior parte do pessoal que ele proibiu ali era pessoas que eram perfis verdadeiros, né? Outra coisa, todas as plataformas, inclusive mecanismos de busca e marketplaces, devem identificar usuários que violam o direito de terceiros, responsabilizando judicialmente. Então o que está dizendo aqui? Que a plataforma deve ter mecanismos de identificar fraudes e ações que sejam violações, né, que sejam criminosas. E aí o que a plataforma faz? Ela vai submeter isso para o judiciário que vai decidir. A plataforma não vai tomar ação por conta própria, né, responsabilizando judicialmente. Quando o conteúdo for removido sem ordem judicial, por determinação legal ou conforme os termos de uso, devem ser observados protocolos como acesso à motivação da decisão, preferência por remoção humana e possibilidade de recurso. Isso aqui é uma outra coisa bacana que ele colocou aqui. Lembra daquela lei que o Bolsonaro chegou a propor para a liberdade de expressão? E que falava isso, porque um problema que você tem, e aconteceu comigo várias vezes, o YouTube, naquela época, né, tirava um vídeo meu, e aí por que tirou? Ah, não, você feriu os termos de uso. Tá, mas o que eu feri dos termos de uso? Qual foi meu pecado nisso daqui? Nem que seja para eu poder ou recorrer, né, falar, não, peraí, não foi isso que eu disse, foi outra coisa. Ou então, para eu poder aprender isso e não fazer mais o erro, não cometer mais o erro depois, né? Então, ou seja, as plataformas não poderiam remover sem determinação legal ou a conformidade com os termos de uso, devem ter protocolos específicos, acesso à motivação e preferência por remoção humana. Achei bacana isso aqui.
Exceto nos casos autorizados em lei, as plataformas não devem ser responsabilizadas pela ausência de conteúdo ofensivo, mesmo que posteriormente qualificado como ilícito pelo judiciário. Ou seja, é o que está escrito no artigo 19 do Código Civil. Só depois de emitida a ordem judicial para derrubar o conteúdo, se a plataforma não derrubar, aí ela é responsabilizada. As plataformas só podem ser responsabilizadas se forem omissas ou descumprirem deveres procedimentais previstos em lei, como aplicar isonomicamente suas regras, adotar mecanismos de segurança digital para evitar o uso ilícito. Decisões judiciais que determinam remoção de conteúdo devem apresentar fundamentação específica e ser acessíveis a plataformas, mesmo que sigilosas. Eu não sei não, tá? Eu acho que não deveria ser proibido o sigilo nesse caso. Você está derrubando a conta de alguém, devia explicar bem, né? E o ministro apelou ao Legislativo e ao Executivo para que, ao regulamentar as redes, adotem o modelo de autorregulação regulada, com obrigações claras e específicas para as plataformas sob pena de responsabilização direta. Ou seja, ele foi o quarto ministro a votar até agora. As posições são distintas. 2 ministros, o Dias Toffoli e o Fux, defenderam que o artigo 19 é inconstitucional e que as plataformas devem remover conteúdos ilícitos logo após a notificação. Isso é uma insanidade. Imagina alguém poder notificar a plataforma e dizer, olha só, não gostei desse vídeo aqui, tem que remover porque senão eu vou processar. A plataforma tem que remover seu vídeo. Pronto, não vai sobrar nenhum vídeo no meu canal, pô. Vou mandar tirar meus vídeos todos, né? Aqui, ó. O Barroso defendeu que o artigo 19 deve prevalecer em alguns casos como crime contra a honra para preservar a liberdade de expressão, mas que em outros crimes deveria também ser remoção imediata, ou seja, também é a mesma bosta, porque não muda nada. Bastaria eu dizer que determinado vídeo ou determinado post tem discurso de ódio, a plataforma teria que derrubar para depois ser avaliado por um juiz se tem mesmo, se não volta o coisa. Pois aí, depois quando voltar o post depois já não tem significado nenhum, já não significa nada, né? Enfim, agora o André Mendonça foi o primeiro que votou pela constitucionalidade do artigo 19, apenas acrescentando esses esclarecimentos sobre o funcionamento dele, né? E dizendo que quem tem que fazer a regulamentação é o Congresso aqui, ó. Embora reconheça a constitucionalidade do dispositivo, o ministro propôs uma série de deveres das empresas, que são esses que a gente leu, né? Não é possível responsabilizar as plataformas sem prévia determinação judicial quando se trata de manifestação de opinião ou pensamento. Para Mendonça, as plataformas só poderão ser responsabilizadas em ações judiciais se cumprirem deveres procedimentais previstos em leis, né? Aqui, ó, não se pretende defender a irresponsabilidade das plataformas. O que se busca é, em defesa da liberdade de expressão, condicionar essa responsabilização por discurso de terceiro apenas aos casos que se verifique o descumprimento de um dever procedimental apto a demonstrar que não atuaram com a devida diligência, né? O ministro também proibiu, em sua tese, a remoção de perfis e usuários. Enfim, ninguém melhor que os legitimados democraticamente para estabelecer as regras de uso da ágora do nosso tempo. Ou seja, quem tem que fazer a legislação é o Congresso, não é o STF. E se o Congresso não quer fazer, não dá para o STF inventar. É o Congresso que tem que fazer mesmo, né? Ou seja, gostei muito do voto dele, gostei também que ele falou isso daqui, ó. Ele botou aqui, como diz o pessoal do Jornal da Cidade, tocou no ponto fraco da corte. O que ele falou aqui, ó? Ao assumir o protagonismo, o maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional, o Poder Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização da sensação de desconfiança, hoje verificada em parcela significativa da nossa sociedade. Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês estão reclamando de que o povo critica vocês, faz xingamento, manda merda e não sei o que lá? É o que vocês estão fazendo, vocês estão agredindo o povo, né? Por tudo quanto se apontou especificamente em relação ao fenômeno das fake news, diante da sua íntima conexão com os processos de crise institucional e democrática atualmente vivenciado, dele se torna ainda mais imperiosa a autenticação de uma postura autocontida. Ou seja, exatamente por conta da polarização política, ele está defendendo que o STF se contenha nesse momento, não avance o sinal nisso daqui, né? Não me parece que adotando que seja medidas que, em última análise, irão impedir a manifestação do seu descontentamento com o estado de coisas vivenciado, inclusive por meio da defesa de outros regimes de governo, que irá se suspender a realidade da beligerância latente. O que ele está dizendo aqui? Se você calar o pessoal, você não vai ouvir a crítica deles, mas isso não quer dizer que a crítica não exista. Isso vai acabar, na verdade, fomentando uma crítica maior ainda, o que está absolutamente correto, né? Gostei muito do voto do André Mendonça, não é o ideal. Ele ainda colocou algumas hipóteses de responsabilização que ainda podem dar problema, mas eu acho que isso daqui é o mínimo do mínimo. Perto dos outros votos, me parece uma coisa muito razoável.
E ele ainda falou outras coisas aqui, ó. Desconfiar da justiça eleitoral é um direito. E aí eu concordo, eu falo isso sempre aqui, né? Eu acho que eu não vi nada que indicasse fraude nas eleições de 2022. Expliquei todos os pontos que o pessoal trouxe, expliquei várias vezes porque que não teve fraude, não vi nada ali. Agora, eu acho que é direito das pessoas questionarem, e sempre foi. As pessoas sempre questionaram a urna. O que agora virou golpe questionar a urna? Que história é essa? De onde é que tiraram isso? De repente, no meio do nada, agora criticar a urna é golpe, não é mais direito, não pode mais questionar a justiça eleitoral. Sempre vai haver esse questionamento da justiça eleitoral. É direito do cidadão questionar a justiça eleitoral, questionar a eleição e coisa e tal. O que não quer dizer que possa dar golpe, não é isso. Mas questionar pode, é lógico que pode, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, porque ainda faltam 7 votos ainda. Ainda faltam 7 votos nessa parada. E é lógico, a gente imagina que o pior deve acontecer, a sanção deve vir pesada. Alguém tem dúvida de como o Alexandre de Moraes vai votar nessa questão? É lógico que ele vai espinafrar as redes sociais completamente, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o resultado final nesse processo aqui. Mas uma coisa já fica claro para mim, né? O André Mendonça está correto em dizer que não se deve regulamentar isso no STF. Sabe por quê? Porque como o pessoal explica aqui, dos 4 votos que teve até aqui, não teve nenhum voto igual. Os 2 votos do Dias Toffoli e do Luiz Fux foram muito parecidos, mas não foram iguais, já tinham diferença. E caramba, você ter uma votação em que cada ministro vota de um jeito, é o sinal mais claro de que não há um consenso jurídico sobre isso. É melhor deixar o Congresso resolver essa coisa. Os eleitores do povo é que vão se debruçar sobre isso em algum momento e fazer alguma regulamentação, se for o caso, se for interesse do povo. Ou vão deixar a regulamentação que está agora. Bem ou mal, já está regulamentado hoje as redes sociais. As redes sociais já não são, nunca foram terra de ninguém. Elas têm a regulamentação. Eles é que não gostam da regulamentação que tem lá. Então, olha só, fiquei animado com o voto do André Mendonça, vamos ver como é que vão votar os outros ministros aqui. O Barroso diz que regulamentar redes sociais não configura censura nem invasão da competência de outros poderes, ou seja, ele está dizendo que foda-se, vamos regulamentar esta porra. Tomara que pegue Magnitsky para esse pessoal todo. Mas vamos ver o resultado, nós não sabemos o resultado final ainda desse julgamento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.